Milionário chora ao ouvir a mendiga negra pedindo para ajudar seu irmãozinho. Samuel sempre viveu cercado pelo luxo. Em sua mansão reluzente, tudo era perfeito. Quadros caríssimos nas paredes, garrafas de vinho que custavam mais do que a vida de muitas pessoas e um jardineiro que transformava o espaço em um paraíso. Mas no meio de toda essa riqueza, havia algo faltando. Um coração que tinha se fechado para o mundo. Ele mal saía de casa, vivendo entre paredes que o isolavam. As vozes dos pobres lá fora eram apenas um ruído distante, um eco de uma realidade que ele escolheu ignorar. Certa manhã, ao sair para um passeio, algo fez Samuel parar. Uma mulher, com olhos tristes e sujos, estendeu a mão. "Por favor, ajude meu irmãozinho, ele está doente." As palavras dela cortaram o ar e uma lembrança distante o atingiu como um soco no estômago. Ele viu o reflexo de sua própria infância perdida, repleta de dores e perdas, um eco da vida que deixou para trás. "Espere," ele disse, hesitante. O nome dela era Ana, uma mendiga negra, cujos lábios tremiam de desespero. Ele não queria se envolver, mas algo na profundidade de seus olhos o prendia. Ana mencionou o menino, seu irmãozinho, que estava gravemente enfermo. O coração de Samuel começou a acelerar. E se a situação dele não fosse apenas mais uma história entre milhares? E se, ao ajudar, ele pudesse encontrar a redenção que tanto precisava? Ana levou Samuel até uma rua empoeirada, onde seu irmãozinho estava deitado em uma cama improvisada. A imagem do garoto, pálido e frágil, fez o peito de Samuel apertar. Ali, diante dele, estava a concretude da dor humana. O garoto tossia, seus olhos vazios clamando por esperança. Mas, à medida que Samuel se aproximava, outro choque o aguardava. O menino não era apenas um desconhecido. Ele viu a semelhança inexplicável com uma antiga namorada, cujo desaparecimento atormentava sua mente até hoje. "O nome dele é Gabriel," Ana disse, e é como se o mundo ao redor de Samuel parasse por um momento. Gabriel. No seu subconsciente, o nome ecoava como um sinônimo de culpa. Ele se lembrou da sua juventude, da paixão que teve por ela, e de como a vida os separou. Agora, estava ali a prova de que ele nunca havia escapado realmente. À medida que Samuel se esforçava para entender a conexão, a urgência da situação aumentava. Um médico inescrupuloso apareceu, oferecendo tratamentos absurdamente caros, explorando a vulnerabilidade de Ana e seu irmão. As palavras dele eram venenosas, e Samuel se sentiu enojado. "Oh, para salvar a vida do garoto, você precisa pagar, como se dinheiro pudesse trazer de volta o que se foi." Diante disso, Samuel estava entre dois mundos. O conforto de sua riqueza murchava, enquanto a ideia de ajudar essa nova família, que ele nunca soube que desejava, crescia. Ele viu Ana se despedaçar frente a ele, e uma conexão inesperada começou a brotar entre os dois. Um amor emergente, construído entre a dor e a esperança, desafiando o que ele pensava que era verdadeiro. O que Samuel faria agora? A decisão pesava em seus ombros, e as vozes do passado começaram a sussurrar em sua mente. De repente, a pergunta crucial apareceu. Ele sacrificaria sua vida confortável para iluminar a escuridão que o cercava? A verdade de seu passado estava prestes a vir à tona, e a escolha que ele fizesse mudaria tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Samuel estava parado, a respiração acelerada enquanto fixava o olhar em Gabriel. O garoto tossia, e cada som que saía dele parecia descrever um universo de desespero. Ana ao lado dele, com lágrimas nos olhos, esperava uma ação. Mas o que fazer? A pressão do momento o atravessava, e ele sentia o peso da decisão se acumulando em seu peito. Foi então que um grito cortou o ar. Uma mulher surgira furiosa, apontando para eles. Você não pode fazer isso. Ele não é seu. O som estridente de sua voz fez com que todos do local se virassem. Era como se o tempo tivesse parado. Samuel ficou sem reação, os olhos arregalados, em choque, enquanto a mulher corria em direção a eles. Antes que você se envolvesse demais, ela exclamou, comicidade e raiva entrelaçadas em sua expressão. Samuel estava confuso. O que ela estava insinuando? Ana se afastou. Olhar desconcertado, e o ambiente parecia eletrificado. O clima era denso, carregado de uma tensão palpável. Quem é você? Ana perguntou, o desprezo em sua voz ecoando por entre os murmúrios. A mulher encarou Ana com um misto de desdém e pena. Eu sou a mãe dele. A revelação caiu como uma bomba. O coração de Samuel disparou. Ele olhou para Gabriel. O menino tinha os olhos da mulher. A semelhança era clara, quase inegável. A mãe? Como pode? Ana questionou, a fúria crescendo. O choque era visível em seu rosto. Você me abandonou. Você estava flopando em algum lugar chique enquanto ele sofria. A mulher riu com desdém. Não é assim que as coisas funcionam. Ele precisa de dinheiro para tratamento e eu não tenho. Eu precisaria da sua ajuda. Posso ficar sem a sua presença agora. O que você fez comigo? A confusão tomava conta do ar. Samuel olhou de uma para outra, sem saber em quem confiar. Gabriel tossiu mais uma vez, interrompendo os gritos. A urgência do momento tomou conta de Samuel. Ele não poderia deixar uma criança morrer, independentemente de quem fosse a mãe. Mas o que fazer agora? Ele sentia um nó na garganta, lutando contra as vozes em sua cabeça. O que era real? Ana estava ao seu lado, aflita e nervosa. Em um instante de pureza em meio ao caos, Samuel percebeu que ela também estava sofrendo. Sua dor era verdadeira. Mas, por outro lado, quem era aquela mulher? As perguntas a sobrecarregavam. Ele queria ajudar, mas a situação parecia cada vez mais complicada. Precisamos agir! Gabriel não pode esperar! Ele precisa de ajuda agora! Samuel gritou, a angústia em sua voz refletindo a fragilidade da vida ali ao seu redor. Ele sabia que precisava escolher um lado, mas qual? O dilema o corroía. Num clímax de desespero, Samuel se aproximou, colocando uma mão no ombro de Ana. Eu farei o que for preciso. Nós vamos salvar Gabriel. E assim, o impulso interior de bondade o guiou. Mas, em meio ao turbilhão, um pensamento sombrio se formava no fundo da sua mente. E se essa mulher realmente fosse a mãe dele? E se a verdade que ele buscava estivesse prestes a transformar tudo? As vozes continuavam a se agitar, e Samuel percebeu que o futuro nunca foi tão incerto.
Ele se sentia como se estivesse à beira de um abismo, onde cada decisão poderia levá-lo a lugares que ele nunca imaginou. Aquela escolha mudaria tudo, e enquanto aguardava a reação de Ana e a mulher, a incerteza o envolvia como uma sombra, deixando no ar um mistério angustiante. O que aconteceria a seguir? Samuel estava parado, a respiração acelerada, enquanto fixava o olhar em Gabriel. O garoto tossia, e cada som que saía dele parecia descrever um universo de desespero. Ana, ao lado dele, com lágrimas nos olhos, esperava uma ação. Mas o que fazer? A pressão do momento o atravessava, e ele sentia o peso da decisão se acumulando em seu peito. Foi então que um grito cortou o ar. Uma mulher surgira furiosa, apontando para eles. Você não pode fazer isso. Ele não é seu! A voz dela era como um estalo, e todos ao redor pararam, o silêncio caindo sobre eles como uma capa pesada. Samuel ficou sem reação, os olhos arregalados em choque, enquanto a mulher corria em direção a eles. Antes que você se envolvesse demais, ela exclamou com um misto de comicidade e raiva na expressão. Você não sabe nada sobre o que está fazendo. Ele é meu filho. Samuel sentiu um frio na barriga. A revelação dele ser filho dela fazia os laços de sua compreensão se desmoronarem. Ele olhou de Ana para a mulher, tentando entender o que estava acontecendo. Quem é você? Ana questionou, o desprezo escorrendo em suas palavras. A mulher, agora mais próxima, disparou. Sou a mãe dele. E você, o que estava fazendo, sabendo que ele estava aqui e não fez nada? Os olhos de Gabriel estavam fixos na cena, a respiração frágil, como se cada instante estivesse pressionado até o limite. Samuel sentiu um nó na garganta, não apenas pela urgência da situação, mas pela confusão que envolvia tudo aquilo. Isso não pode ser verdade, ele murmurou. A dor pulsava em seu peito. Ana estava em pé, a face já marcada por lágrimas. Como você pôde abandoná-lo? Enquanto ele sofria, você estava onde? A mulher sibilou. Não era assim que deveria ser. Eu cansei de você me acusar. As vozes aumentavam, ecoando nas ruas, atraindo olhares curiosos e preocupados. Samuel percebeu a multidão se formando, sussurros misturados a murmúrios de espanto. O peso do julgamento pairava no ar. Ele tentou balbuciar alguma coisa, mas as palavras estavam presas na garganta. Nesse momento, em meio a tanta comoção, o céu começou a escurecer. Nuvens pesadas se formaram, como se o tempo também estivesse se lamentando. E então, o que parecia apenas uma discussão acalorada se transformou em algo bem mais sombrio. Um barulho estrondoso interrompeu tudo. Uma explosão distante reverberou pelo bairro, fazendo com que as pessoas se virassem em pânico. As janelas de uma loja a poucos metros de onde estavam foram estilhaçadas, e um tufão de poeira e fragmentos cortou o ar. A gritaria aumentou, e Samuel teve que segurar Ana pela cintura para que não perdesse o equilíbrio. Gabriel! Gritou a mulher, sua expressão mudando de raiva para terror. Samuel a observou em choque, enquanto a criança tossia, sua respiração se tornando cada vez mais dificultada. O caos ao redor intensificou o já insuportável dilema que o consumia. O que era aquele ataque? O que estava acontecendo? E se essa mulher realmente fosse a mãe de Gabriel? O que mais poderia esconder? Precisamos levá-lo ao hospital, Samuel gritou, mas a mulher parecia paralisada. Ele olhou para Ana, os olhos dela refletindo uma mistura de desespero e determinação. O tempo de ambos estava se esgotando. Vamos! Temos que agir rápido! A multidão começava a se dispersar, e a realidade da epidemia de violência externa se infiltrava ali. Mas algo na expressão de Ana o fez hesitar. Os olhos dela brilhavam com um mistério que ele não conseguia decifrar.
Uma conexão que tinha sido forjada na dor agora parecia ameaçar colapsar sob o peso da revelação. O que mais havia em sua vida que ele não sabia? Por que o destino deles estava se entrelaçando de tal forma? Enquanto o pânico e a urgência aumentavam, a verdade escorregava como areia entre os dedos de Samuel. Ele se perguntava quem era de fato Ana, quem realmente era a mãe de Gabriel e, acima de tudo, que tipo de escolha ele teria que fazer quando finalmente os segredos fossem revelados. Samuel estava parado, a respiração acelerada enquanto fixava o olhar em Gabriel. O garoto tossia, e cada som que saía dele parecia descrever um universo de desespero. Ana, ao lado dele, com lágrimas nos olhos, esperava uma ação. Mas o que fazer? O peso da decisão se acumulava em seu peito. Foi então que um grito cortou o ar. Uma mulher surgira furiosa, apontando para eles. "Você não pode fazer isso! Ele não é seu!" A voz dela era como um estalo, e a tensão aumentou. Samuel sentiu um frio na barriga. A revelação dele ser filho dela fazia todo o seu entendimento desmoronar. Olhou de Ana para a mãe, tentando decifrar a situação. "Quem é você?" Ana perguntou, o desprezo escorrendo em suas palavras. "Sou a mãe dele. E você? O que estava fazendo?" "Sabendo que ele estava aqui e não fez nada." A mulher visivelmente agitada. Samuel sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. O olhar de Gabriel estava fixo, sua respiração frágil, como se cada instante estivesse apinhado de sofrimento. Algo tremia dentro de Samuel. Ele queria ajudar, mas agora estava preso entre duas mulheres que lutavam por uma criança que parecia ser o centro de todo aquele drama. Ele não podia acreditar no que ouvia. O caos ao redor parecia aumentar em intensidade, mas a verdade chocante ainda não havia se revelado completamente. Ana se aproximou da mulher, a fúria queimando em seus olhos. "Como você pôde abandoná-lo? Enquanto ele sofria, você estava onde?" As palavras da mulher eram cortantes, revelando um passado que Samuel mal conseguiria compreender. "Não era assim que deveria ser. Eu cansei de ser acusada." O barulho aumentava e a multidão começava a se dispersar, atraída por outras vozes que se erguiam no ar. E nesse instante, um novo som se destacava. O estrondo de uma explosão distante. A terra tremeu sob os pés deles, e as janelas das lojas nas proximidades estouraram em 1000 pedaços. O corpo de Samuel foi lançado para a frente, como se um vento invisível o tivesse empurrado, e o caos se instaurou ao redor dele. "Não, Gabriel!" gritou a mulher, sua expressão mudando de raiva para pânico. Samuel olhou para Ana, percebendo o quanto a situação havia se intensificado. "Vamos! Precisamos levar ao hospital!" gritou, tentando fazer sua voz prevalecer contra o caos. Mas então, como se a vida os estivesse testando, um novo grito cortou o ar. "É Tipe!" Uma voz familiar ecoou pela rua, levando o coração de Samuel a um embalo frenético. Ele virou-se, com o terror crescendo em seu peito. Era um amigo de infância, um cara que o tinha conhecido quando era só um garoto perdido entre sonhos. "Eles estão vindo! Precisamos sair agora!" O rosto dele estava pálido, a urgência estampada em sua expressão. Pior ainda, uma sombra conhecida apareceu atrás dele. Homens em roupas escuras e rostos ocultos avançando na direção deles. O pânico tomou conta da multidão. Quem são eles? Samuel se sentiu tomado pela confusão. A mulher que se dizia mãe de Gabriel respirava pesado. "Saia da frente! Eles querem o meu filho!" O olhar dela estava desesperado, como se aquela fosse a última carta na mesa de um jogo que nem Samuel conhecia. E a revelação era chocante. Samuel se lembrou de algo do passado, um segredo que não tinha contado a ninguém. Ele e a mãe de Gabriel, eles
tinham um vínculo, uma conexão que ele havia enterrado. Ela tinha sido sua namorada em sua juventude, mas ele a deixara, fugindo para a vida de riqueza que tinha agora. E todas essas lembranças, aquelas possibilidades de futuro que se foram, estavam voltando agora, em um momento de desespero. Gabriel, ele é meu! Samuel gritou sem pensar. As palavras saíram como um eco dentro de seu coração, e o mundo ao redor parecia parar. O olhar de Ana se alargou, a dor estampada em seu rosto. Como assim seu? O que você está dizendo? O tom dela era de incredulidade. Ele olhou para ela, depois para a mulher diante dele, e a verdade trágica deu um giro em sua mente. Eu não sabia que era real até agora. O peso das escolhas que fizera ao longo da vida desabava sobre ele. E com isso, a conexão com Gabriel e Ana mudava, transformando tudo em questão de instantes. Enquanto os homens se aproximavam, Samuel se viu em um dilema ainda maior. O que ele realmente faria? O que significava ser pai agora? As perguntas pesavam mais do que a explosão no ar. Ele olhou para Gabriel, respirando com dificuldade. Uma decisão agora era tudo o que tinha pela frente. E entre o caos, a verdade começou a emergir, enquanto uma sombra ameaçadora se formava ao redor deles. O que aconteceria a seguir? Enquanto os homens em roupas escuras se aproximavam, o pânico começou a tomar conta de Samuel. A revelação de que Gabriel poderia ser seu filho o deixava confuso e apavorado. A mulher que se dizia mãe dele gritava, enquanto Ana olhava para Samuel com uma mistura de incredulidade e raiva. O caos ao redor parecia aumentar, mas ele já não podia pensar em nada além do garoto. Samuel, o que você está fazendo? Isso não faz sentido. Ana puxou o braço dele desesperada. A mulher implorava, por favor, nós precisamos de tempo. Eles não podem levar o Gabriel. As vozes dela e de Ana se misturavam em um turbilhão, enquanto o mundo ao redor se despedaçava em gritos e correria. Os homens estavam cada vez mais perto, dentes expostos como predadores prontos para atacar. Foi então que um clarão ofuscante cortou o céu, seguido de um estrondo ensurdecedor. Uma explosão, mais próxima dessa vez, iluminou a rua com uma luz intensa. O chão tremeu sob os pés de todos, fazendo com que Samuel e Ana quase perdessem o equilíbrio. O ar estava carregado de fumaça e destroços, criando uma cortina de caos. Vamos! Samuel gritou, puxando Ana e a mulher para se afastarem enquanto tinham chance. O instinto de sobrevivência estava superando a confusão. Mas enquanto se moviam, a mulher parou subitamente, um olhar horrorizado desfigurando seu rosto. Gabriel! Ela gritou, seu desespero enchendo a cena de verdadeira angústia. Samuel olhou para trás e viu Gabriel, caído. A criança estava agarrando o peito, a respiração agora parecendo mais fraca do que nunca. O tempo pareceu parar. Samuel sentiu um nó na garganta, enquanto a mulher se aproximava, quase trêmula, com os olhos transbordando de aflição. Ele precisa de ajuda, agora! Mas como um soco no estômago, uma verdade devastadora ecoou na mente de Samuel. Ele se lembrou de algo que tinha sido sussurrado entre as sombras de seu passado, um segredo que havia enterrado há muito. O pai de Gabriel, alguém que ele conhecia bem, um amigo de infância, e essa mãe, essa mulher furiosa diante dele, tinha sido o catalisador de tudo. Você não é apenas a mãe do Gabriel, Samuel murmurou. A realização de repente se tornando dolorosamente clara. Você é a Lana, a pessoa que eu deixei, a pessoa que eu tentei esquecer.
Era como uma lâmina afiada cortando suas defesas, revelando uma vida que ele havia se esforçado para deixar para trás. O olhar de Alana escureceu de raiva para confusão, e sua boca se abriu em um grito. Mas não era um grito de acusação. Era um grito de desesperança. A multidão começou a sussurrar, o choque evidente nas expressões das pessoas. Samuel sentiu que as paredes se fechavam ao seu redor. Ele havia fugido de sua realidade, mas agora estava voltando a ela de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. As memórias vinham como um turbilhão. A paixão intensa entre eles, o bebê que poderiam ter tido, a vida que poderiam ter construído, tudo desmoronando sob o peso daquela verdade. Sim, Gabriel é meu filho! Alana gritou, o desespero transbordando em sua voz. As palavras dela rasgaram o ar. Então, do nada, um grito ecoou de um lugar longe. Samuel virou-se novamente e viu outra figura conhecida. Um rosto que pensou que nunca veria novamente. Seu pai. O homem estava ali, com uma expressão angustiada, suas mãos levantadas em um gesto de súplica. Samuel, você não sabe de tudo! Volte agora! É uma armadilha! A voz de seu pai atravessou a agitação, arrastando todos os olhares em sua direção. O mundo pareceu parar de novo, enquanto a verdade começava a emergir das sombras. Segredos enterrados que poderiam mudar tudo o que Samuel pensava saber sobre si mesmo, sobre Alana, sobre Gabriel. Com o coração na garganta, Samuel sentiu que a realidade girava. O que mais ele não sabia? A explosão passada não era só um evento aleatório. Havia um propósito. O que estava prestes a acontecer desafiaria não apenas seu entendimento, mas seus laços com aquelas pessoas e a vida que escolhera. Enquanto o pânico se desenrolava ao seu redor, a incerteza o consumia. Ele tinha que decidir, confrontar o passado ou correr para longe dele. A escolha se aproximava, e a verdade prometia ser muito mais devastadora do que qualquer explosão. Enquanto os homens em roupas escuras se aproximavam, o pânico começou a tomar conta de Samuel. A revelação de que Gabriel poderia ser seu filho o deixava confuso e apavorado. A mulher que se dizia mãe dele gritava, enquanto Ana olhava para Samuel com uma mistura de incredulidade e raiva. O caos ao redor parecia aumentar, mas ele já não podia pensar em nada além do garoto. Samuel, o que você está fazendo? Isso não faz sentido! Ana puxou o braço dele, desesperada. A mulher implorava, por favor, nós precisamos de tempo. Eles não podem levar o Gabriel. As vozes dela e de Ana se misturavam em um turbilhão, enquanto o mundo ao redor se despedaçava em gritos e correria. Os homens estavam cada vez mais perto, dentes expostos como predadores prontos para atacar. Um clarão ofuscante cortou o céu, seguido de um estrondo ensurdecedor. Uma explosão mais próxima dessa vez iluminou a rua com uma luz intensa. O chão tremeu sob os pés de todos e Samuel quase perdeu o equilíbrio. O ar estava carregado de fumaça e destroços, criando uma cortina de caos. Vamos! Samuel gritou, puxando Ana e a mulher para se afastarem enquanto tinham chance. O instinto de sobrevivência estava superando a confusão. Mas, enquanto se moviam, a mulher parou subitamente, com um olhar horrorizado. Gabriel! Ela gritou, seu desespero preenchendo a cena. Samuel olhou para trás e viu Gabriel caído, respirando com dificuldades. O tempo pareceu parar. Samuel sentiu um nó na garganta, enquanto a mulher se aproximava, quase trêmula, com os olhos cheios de aflição. Ele precisa de ajuda agora. Mas como um soco no estômago, uma verdade devastadora ecoou na mente de Samuel. Ele se lembrou do que tinha sido sussurrado entre as sombras do seu passado.
um segredo que ele havia enterrado há muito. O pai de Gabriel, alguém que ele conhecia bem, seu melhor amigo de infância, e a mulher ali, diante dele, tinha sido a razão pela qual seus caminhos se separaram. Você não é apenas a mãe do Gabriel, Samuel murmurou, a realização se tornando dolorosamente clara. Você é a Alana, a pessoa que eu deixei, a pessoa que tentei esquecer. As palavras saíram como uma facada, e os olhos dela se alargaram, refletindo a dor e saudade. Um flash de lembranças passou pela mente de Samuel. A paixão intensa, o bebê que poderiam ter tido, a vida que poderiam ter construído, tudo desmoronando sob o peso da verdade. Em um instante, enquanto a multidão se agitava, Samuel viu seu pai, que emergiu da fumaça, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Samuel, você não sabe de tudo. Volte agora, é uma armadilha. Ele estava ali, mas o que ele disse quase não fez sentido. As palavras escorregaram pelos ouvidos de Samuel. Enquanto um novo som se aproxima, forte e pulsante. Um burburinho crescia nas sombras e, de repente, um grupo de homens encapuzados apareceu. Muito mais. Eles estavam armados, prontos para atacar. A cena começou a se transformar em um pesadelo. Os olhares do público se tornaram de medo e desespero. Então, como um raio, uma identificação surgiu na mente de Samuel. Mas isso não pode ser! Ele exclamou, a mente fervilhando. Os homens em roupas escuras não eram estranhos. Samuel percebeu que um deles era o velho conhecido de sua juventude. Um amigo que havia se tornado algo muito mais sombrio. Vocês! Samuel gritou, indicando com a mão. Vocês estão todos juntos. Isso não é só sobre Gabriel. É um plano muito maior, não é? O choque oferecido pelo reconhecimento escandalizou todos ao redor. Olha só quem decidiu aparecer. O herdeiro que se esqueceu de sua verdadeira família. O homem que se adiantou, com um sorriso cruel, fez seu coração disparar. Você nunca deveria ter saído do seu lugar de origem. Uma onda de horrível compreensão tomou conta de Samuel. Ele havia fugido da sua família, mas o passado nunca o deixou. Aquela criança, aquela mulher ao seu lado, tudo agora fazia sentido. E a complexidade do que estava por vir deixou seus joelhos trêmulos. Agora tudo estava à prova. As vidas deles estavam conectadas em um ciclo de desespero e traição. Enquanto as palavras ecoavam, uma fúria crescente dentro dele se formava. Não pode ser assim. Eu não vou deixar que levem o Gabriel. Ele gritou, a determinação chamando coragem. Mas dentro dele, a dúvida começou a surgir. O que mais lhe faltava saber? Quais outros segredos poderiam transformar tudo o que acreditava? E quando Samuel se preparava para agir, um som profundo e ameaçador começou a ressoar, fazendo as sombras dançarem. O mundo estava prestes a se desmantelar de uma vez por todas. Enquanto os homens em roupas escuras se aproximavam, o pânico começou a tomar conta de Samuel. A revelação de que Gabriel poderia ser seu filho o deixou confuso e apavorado. A mulher que se dizia mãe dele gritava, enquanto Ana olhava para Samuel com uma mistura de incredulidade e raiva. O caos ao redor parecia aumentar, mas ele já não podia pensar em nada além do garoto. Samuel, o que você está fazendo? Isso não faz sentido. Ana puxou o braço dele, desesperada. A mulher implorava. Por favor, nós precisamos de tempo. Eles não podem levar o Gabriel. As vozes dela e de Ana se misturavam em um turbilhão, enquanto o mundo ao redor se despedaçava em gritos e correria. Os homens estavam cada vez mais perto.
Seus rostos ocultos revelavam apenas a intenção ameaçadora. A atmosfera estava densa, quase elétrica. As explosões de luz na rua cortavam a escuridão, mas o verdadeiro ataque estava na incerteza que se espalhava entre eles. Foi nesse momento que um clarão ofuscante cortou o céu, mais próximo agora, e uma nova explosão iluminou a cena. O chão tremeu sob os pés de todos, e Samuel quase perdeu o equilíbrio. O ar estava carregado de fumaça e destroços, criando uma cortina de caos. "Vamos!" Samuel gritou, puxando Ana e Alana para se afastarem enquanto tinham chance. Mas, enquanto se moviam, Alana parou. Um olhar horrorizado tomou conta de seu rosto. "Gabriel!" ela gritou, seu desespero preenchendo o cenário. Samuel olhou para trás e viu Gabriel, caindo, agarrando o peito, a respiração se tornando cada vez mais frágil. O tempo pareceu parar. Uma onda gelada atravessou o corpo de Samuel, enquanto a mulher se aproximava, trêmula, com os olhos cheios de aflição. Ele precisa de ajuda agora. Mas então, uma verdade devastadora ecoou na mente de Samuel. Ele se lembrou do sussurro que tinha perseguido sua infância. Um segredo que ele havia enterrado e que agora voltava à tona. Assim que a mulher se aproximou, a voz de seu pai ecoou em sua mente. "Você não sabe de tudo." Em um instante, todas as memórias, todas as lágrimas começaram a se juntar. "Alana, você é a mãe dele," ele murmurou ofegante. As palavras abandonaram sua boca como uma lâmina afiada. Os olhos dela se alargaram, refletindo a dor e o arrependimento. Um flash de lembranças passou pela mente de Samuel. A intensidade da paixão, o futuro que poderiam ter compartilhado. E nesse momento, quando a multidão ao redor começou a murmurar, um novo som surgiu, um rugido distante. Samuel virou-se e, ao longe, uma figura conhecida se aproximava. Seu coração disparou. Era seu pai, desesperado, com um grupo de homens que pareciam soldados. "Samuel, fuja! Eles vão te pegar!" Uma onda de pânico se espalhou por seu corpo. "O que está acontecendo?" ele gritou. As palavras pareciam ecoar em um abismo, e naquele instante, a multidão começou a se desesperar, apavorada. Samuel viu as sombras se movendo rapidamente. Os homens em roupas escuras agora estavam cercando-os. "Saia do caminho!" um deles bradou, com uma voz que soava como o trovão. E então, de repente, o chão começou a tremer. Uma explosão que parecia vir de dentro dele. A realidade não fez sentido. Samuel ficou paralisado, enquanto a fumaça invadia o local e uma luz ofuscante começou a engolir tudo ao redor. A impressão de que o mundo estava desmoronando sob seus pés o deixou atordoado. "Gabriel!" Alana gritou, mas tudo parecia se distanciar. Ao olhar para o rosto do garoto, um choque o atravessou. No meio do caos, uma nova revelação surgiu, lhe cortando a respiração. "Gabriel não é apenas meu filho. Ele é o filho que eu pensei que havia perdido." E aí, como uma onda avassaladora quebrando a beira da praia, a verdade se desdobrou. Samuel percebeu que o garoto era resultado de uma tragédia que ele havia ignorado. No momento em que a fumaça começou a se dissipar, a realidade se tornava mais clara. "Ele é nosso!" Samuel gritou, a realização atravessando seu ser. Mas o que isso significava? Uma conexão que ele não sabia se queria. Agora estava tudo à beira de um colapso. Com o pânico tomando conta, ele estava em meio a escolhas impossíveis. A multidão ao redor parecia estar em estado de choque. Samuel não podia mais escapar do que havia deixado para trás. "Samuel, não!" Ana gritou, mas era tarde demais.
No centro do fogo, nas sombras que se desenrolavam, a verdade se desenrolava como uma serpente traiçoeira. Com seu futuro se desvanecendo, a única coisa que restava era a incerteza do que viria a seguir. O que ele faria agora, com o segredo se desdobrando a cada segundo e a própria vida em perigo? A luz da verdade poderia se transformar em um novo tipo de escuridão, e respirou fundo e sentiu o peso do mundo em seus ombros. O que aconteceria a seguir? Enquanto os homens em roupas escuras se aproximavam, o pânico tomou conta de Samuel. Ele sentiu o coração disparar. Uma tempestade de emoções dentro dele. A revelação de que Gabriel poderia ser seu filho fez sua cabeça girar. Ana olhava para ele cheia de incredulidade e raiva, e Alana gritou pedindo ajuda. O caos ao redor parecia aumentar, mas tudo o que importava era a criança no chão. Samuel, o que você está fazendo? Isso não faz sentido. Ana puxou o braço dele desesperada, implorando. Os gritos e a correria à sua volta se misturavam em um turbilhão, enquanto os homens se aproximavam como predadores. Eles pareciam mais do que apenas criminosos. Eram uma ameaça real, pronta para atacar. Samuel sentiu um nó na garganta quando os olhos de Alana se encheram de lágrimas. Por favor, ele precisa de ajuda. Gabriel, meu filho. O desespero na voz dela era palpável. Ele olhou para o garoto, respirando com dificuldade, e uma onda de dor o atingiu. Ele não podia deixá-lo morrer. Não podia. Então, tudo explodiu ao seu redor. Um clarão ofuscante cortou o céu, seguido de um estrondo ensurdecedor. A explosão mais próxima fez o chão tremer sob os pés de todos, e um vento forte lançou Samuel para frente. Ele perdeu o equilíbrio e quase caiu, mas conseguiu se segurar, sentindo a adrenalina bombear em suas veias. Vamos! Temos que ir agora! Samuel gritou, puxando Ana e Alana para o lado. Mas ao olhar para trás, viu Gabriel caindo, e seu desespero se intensificou. Gabriel! Ele gritou novamente. Mas antes que pudesse se mover, a multidão começou a se agitar freneticamente. Alguém nas sombras gritou. É um ataque! Eles estão aqui para pegar você! A voz era familiar. Samuel congelou já conhecendo aquela essência. Era a mesma voz que o chamava para a aventura na infância. A mesma voz que o trouxera para essa vida de riqueza. Então, de repente, tudo mudou. Alguém empurrou Samuel para o lado, e ele caiu no chão. Uma figura avançou para a frente, e ele conseguiu enxergar o rosto familiar. Era Pipe, seu melhor amigo de infância, agora com um olhar escuro e carregado de dor. Samuel, você precisa entender. Isso não é o que parece! Pipe gritou. A urgência na voz dele era tangível. Você foi marcado. Eles vieram atrás de você desde o início. E nessa fração de segundo, uma verdade devastadora disparou em sua mente. A vida que ele construíra, as decisões que tomou, tudo parecia estar ligado a uma trama muito maior. O que você quer dizer com marcado? O que está acontecendo? Samuel perguntou, a voz falhando enquanto ele tentava se recuperar. Os homens que se aproximam, eles não são apenas criminosos. Eles são parte de um jogo maior. Um jogo que você não tinha ideia que estava jogando. Você e seu pai, todos nós estávamos envolvidos e não percebemos até agora. Meu pai? O que você sabe sobre meu pai? A ira e a confusão ferviam dentro dele. Ele está nessa coisa até o pescoço. Fomos manipulados. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Então, um novo grito irrompeu. Samuel, fuja! Eles vêm! A voz de seu pai ecoou diante da multidão aterrorizada. Mas o que o pai iria lhe dizer ficou entalado.
Agora que uma nova onda de choque se formava dentro dele, a questão pairava no ar. Quem realmente era Samuel? O que tudo isso significava para Gabriel? E, mais importante, a quem ele realmente pertencia? A certeza de que seu passado o alcançava rapidamente tornou-se um peso insuportável em seu coração. Enquanto as sombras se aproximavam, com um brilho assassino em seus olhos, a verdade parecia escorregar de suas mãos. O mundo estava prestes a desmoronar novamente, e Samuel precisava decidir. Enfrentaria a verdade que tanto fugira ou se entregaria ao que o destino havia preparado? Ele respirou fundo, o futuro se tornando nebuloso. E a pergunta que não queria fazer, ecoando em sua mente: quem poderia confiar agora? Samuel estava paralisado, cercado por sombras e vozes ecoando de lembranças que ele preferiria esquecer. A revelação de Gabriel como seu filho era um peso que o esmagava. Enquanto as figuras sinistras se aproximavam, um grito rasgou o ar. Samuel, fuja! Era seu pai, mas a urgência na voz dele soava distante e cheia de dor. Algo ali não estava certo. Os homens em roupas escuras pareciam ter um único objetivo. Ao fundo, vi sua figura tensa, parecendo saber mais do que. A multidão ao redor começou a se dispersar, apavorada. Samuel sentiu um frio na barriga. Precisamos ir, gritou, puxando Alana e Ana para trás dele. Mas em meio ao caos, a conexão entre eles era quase palpável. O que ele não sabia era que a verdade estava sobre a mesa, prestes a sair das sombras. Então tudo começou a desmoronar. Uma explosão à distância iluminou o céu e um novo pânico se espalhou. Não! Gabriel! Alana gritou, seus olhos se arregalando ao ver o menino caindo de novo. Samuel se virou, sentindo as palmas da mão suarem. Mas a cena diante dele era irreal. Gabriel estava sendo levado por mãos de um dos homens da multidão. A apreensão foi instantânea. Me devolve meu filho! Alana gritou, desesperada. Mas Samuel sentiu uma hesitação crescer dentro dele. Como poderia lutar pela vida de Gabriel, sabendo que ele poderia um dia descobrir a verdade sobre sua origem? Seus olhos se encheram de lágrimas quando a imagem do garoto parecia escorregar de seus dedos. Mas uma voz familiar ecoou atrás dele. Samuel, não! Era seu pai. Ele empurrou-se através do tumulto, e Samuel o viu, mas a expressão em seu rosto era de puro desespero. Você não tá vendo? Eles querem mais do que apenas o Gabriel. É você! E antes que pudesse entender, um homem avançou, revelando um objeto reluzente em sua mão. Uma arma. O mundo pareceu congelar. Você é a chave, Samuel. O que você fizer agora mudará tudo. O coração de Samuel disparou. As memórias de infância começaram a fluir. Segredos que ele havia enterrado junto com as escolhas que fez. Mas por quê? O que isso tudo tem a ver comigo? Assim que a tensão crescendo se transformou em um turbilhão de emoções, a atmosfera carregada revelava um brilho insuportável. Os olhos de Samuel viraram-se para o filho. Nesse instante, algo extraordinário aconteceu. Uma nova pessoa surgiu. Uma figura alta, vestida com uma capa escura, as feições cobertas. Ele se adianta, pairando sobre a cena como um predador. É hora da verdade, Samuel! Essa voz era profunda, reverberando em seu peito. E nesse momento, Samuel sentiu uma onda de reconhecimento. Você não pode ser! O homem se aproximou, revelando um olhar intenso e penetrante.
Uma explosão de lembranças ocupou o espaço. A mulher que ele pensava ter perdido. A abandonada que nunca pôde esquecer. Meu Deus, não pode ser você! O que você fez? E a figura sorriu quase provocativa. Eu fiz o que era necessário. Samuel, você não apenas fugiu do seu passado. Você se tornou parte dele. Sentiu seu mundo girar. O que você quer dizer com isso? As palavras saíram como um sussurro, mas a verdade tomou conta de sua mente. Você era parte do plano. Toda a sua vida foi ensaiada. Cada passo que deu levou a isso. E nesse instante, tudo desmoronou. O pai de Samuel avançou, gritando: "Não acredite nele! Isso tudo é uma armadilha!" E para a surpresa de todos, o homem encapuzado não hesitou e lançou uma luz sobre o grupo. Uma explosão de cores e sombras se espraiou sobre o campo, criando uma neblina densa que fez cada um deles cambalear. Os gritos começaram a se intensificar e, no meio do desespero, ele percebeu. Era uma armadilha. Mas para quem? Uma revelação chocante cortou o ar. A verdadeira natureza de cada um deles estava prestes a ser revelada. Com suas mãos tremendo e o coração batendo a mil, ele percebeu que estava prestes a entrar em um jogo muito maior do que jamais imaginara. Enquanto as sombras dançavam ao seu redor e cada um começava a se desvincular em direção à verdade, Samuel precisou decidir: ir atrás ou recuar. O que aconteceria a seguir estava além da sua compreensão, e ele sabia que a escolha que fizesse não apenas afetaria a vida de Gabriel, mas alteraria tudo o que acreditava saber sobre quem ele é. As sombras à sua volta pareciam se cerrar e o campo de batalha emocional crescia. Ele olhava para Lana, para Gabriel, todo o peso da paternidade esmagava suas esperanças, enquanto a realidade se desdobrava de forma brutal. Você é parte deste jogo, Samuel. As palavras do homem encapuzado ecoavam em sua mente como um alerta de que tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar. Me deixe em paz, gritou Samuel, não apenas para o estranho, mas para o peso do passado que o oprimia. Eu não quero saber do que você está falando. O ambiente estava pesado, a multidão se agitando, seus olhares de surpresa se tornavam gritos de pavor, quando a fumaça se espalhou pelo ar. O calor das explosões chegou até ele, e a realidade era quase palpável. Gabriel! A Lana gritou novamente, a dor ecoando em sua voz. Mas Samuel olhou para o garoto e sentiu algo mais forte que medo. Uma determinação crescente. Ele não poderia deixar que o garoto caísse nas garras da sombra. Vocês precisarão passar por mim antes de chegarem a ele. Ele se posicionou na frente de Gabriel, seu corpo tremendo, mas seus olhos firmes. Samuel! A voz de seu pai ressoou. Fuja! É uma armadilha! Cada palavra era um lembrete do que estava em jogo. O homem encapuzado sorriu, um gesto cruel que enviou arrepios pela espinha de Samuel. Era hora de fazer uma escolha. É por você, Gabriel! Eu não vou deixar você ir embora! Não sabia de onde vinha a coragem, mas estava lá. Explodindo! E Samuel sentiu um fio de esperança se acender no meio da confusão. Com determinação, ele olhou para Ana, que também estava ao lado dele, seu rosto marcado pela preocupação, mas com um lampejo de resoluta força. Vamos juntos! Samuel gritou, estendendo a mão para elas. Nós conseguimos fazer isso! Ana segurou sua mão e a Lana se juntou, pronto para enfrentar o caos. E então, com um passo decidido, avançaram como uma parede contra a maré das sombras que o cercavam. O homem encapuzado olhou em choque e a multidão começou a murmurar. Samuel ouviu vozes se levantando, sussurros sobre eles, sobre o menino, sobre a verdade. As expectativas eram palpáveis.
Conforme se aproximavam, uma nova onda de gritos de horror ecoou. O homem encapuzado não hesitou e, em um movimento rápido, puxou uma arma. Mas antes que pudesse agir, uma luz intensa iluminou a cena. Um grupo de policiais surge como uma tempestade, parando os homens em roupas escuras. Todos no chão! É um cerco! As vozes dos oficiais cortaram o ar pesado como um bálsamo. Samuel olhou em volta. Os rostos conhecidos de antigos amigos e conhecidos preenchendo o espaço. A segurança se aproximava e Samuel respirou aliviado. "Estamos livres!" sussurrou, sem acreditar na reviravolta. Alana, ao seu lado, entendeu o que ele estava sentindo. "Ninguém vai levar meu filho", disse ela com firmeza. E a força dela o fez acreditar que poderiam enfrentar qualquer coisa juntos. Eles se tornaram um só, uma família. O passado poderia ser doloroso, mas o futuro não era perdido. Enquanto os homens em roupas escuras eram levados pelos policiais, Samuel se virou para Alana. "Vamos cuidar do Gabriel juntos." A determinação dela estava ali, tão forte quanto a dele. Eles poderiam reconstruir, mas havia um vazio, uma questão que precisava ser abordada. "E sobre nós?" perguntou Samuel. O medo nasceria se não fossem sinceros um com o outro. Alana suspirou. "Precisamos de tempo para entender o que somos, o que isso significa." Ao olhar para o filho, ambos se deram conta de que o amor poderia ressurgir e curar as feridas do passado, se assim quisessem. O céu começava a clarear e o peso que Samuel sentia em seu coração começou a se dissolver. Mas um eco de dúvida ainda permanecia, uma sombra da conexão que não estava completamente resolvida. O que mais o passado escondia? Ali, juntos, Samuel, Alana e Gabriel formavam um laço indestrutível. Mas o caminho à frente ainda era incerto. O que aconteceria a seguir? A escolha entre se entregar ao passado ou abraçar seu novo futuro estava nas mãos de Samuel. Antes de encerrar, preciso te lembrar de algo muito importante. Este é o momento para você se inscrever imediatamente no canal para não perder nenhum dos próximos episódios incríveis que estamos preparando. Esmague o botão de like agora para ajudar com o algoritmo e mostrar que você faz parte dessa jornada. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Adoramos ler cada uma delas. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho emocionante. Você precisa demonstrar seu apoio agora mais do que nunca.